Boa tarde, crianças, tudo bem? Bom, a nossa aula hoje é de história, é a PET volume 6, tá? Semana 3, e nós vamos estar trabalhando sobre os meios de transporte, certo? Então, aqui, ó, as rodovias no Brasil. Nós temos o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário e o transporte aéreo. Então, nós vamos estar falando de cada um, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, as rodovias no Brasil. O transporte rodoviário no Brasil foi e ainda é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, que priorizou a sua construção para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. A expectativa era estruturar o modal rodoviária a fim de propiciar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos. Embora hoje as indústrias desse setor empreguem cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias. Então, nós temos aqui, né, representando, né, o transporte rodoviário, nós temos esses caminhões aqui, ó. Eles estão transportando mercadoria ou trazendo mercadorias. E essas mercadorias podem ser de um estado para o outro ou mesmo de outros países, tá? Então, agora nós vamos falar sobre as ferrovias no Brasil. O transporte ferroviário no Brasil foi predominante até o final do século XIX, quando estruturava os deslocamentos de mercadorias da economia cafeeira, sendo por essa razão bastante consolidado na região sudeste. As ferrovias, apesar dos elevados custos em suas construções, possuem baixos gastos em manutenção, o que não impediu que de 1950 até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e até desativadas. Então, aqui nós temos aqui, né, a transporte ferroviário, né, que ele tinha vários vagões, então nesses vagões se trazia muita mercadoria, sabe? É muita mercadoria. Mas hoje, assim, a maioria já estão sucateados, já estão desativados, mas ainda existe, né? Muitas ferrovias no Brasil que transportam mercadorias através dos trens, né? E das ferrovias, tá? A outra que nós vamos falar agora são as hidrovias no Brasil, tá? Então, essa de baixo aqui. O transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação no sistema de deslocamento nacional, o que é uma grande contradição, haja vista o grande potencial que o país possui para esse modal. No Brasil, a rede hidroviária é muito ampla e muitos rios são navegáveis, sem sequer exigir a construção de grandes empreendimentos e estrutura, como obras de correção e instalação de equipamentos. Em resumo, o que se percebe é que os meios de transporte no Brasil precisam de diversificação para que haja menos dependência das rodovias nos deslocamentos de mercadorias e pessoas. Então, aqui nós temos aqui, né? Aqui nós temos o transporte hidroviário, que é feito pelos rios, mares, né? E olha aqui a quantidade de coisa que um navio consegue transportar. Então, no Brasil, ele é muito amplo, certo? E
E é muito importante para nossa economia, até mesmo para o transporte, ele fica mais em conta, sabe? Agora nós vamos passar para outra folha, porque nós vamos falar sobre o transporte aéreo, tá? O transporte aéreo é o meio de transporte mais rápido do planeta, sendo mais comuns em aviões e helicópteros, mas também pode ser feito em balões. É muito eficaz para o transporte de passageiros. Porém, em razão dos elevados custos e espaço reduzido, não é adequado para o transporte de cargas pesadas, né? Então, aqui a tia Sônia vai mostrar uma gravura para vocês aqui, ó, né, do transporte aéreo, certo? Ele não é recomendável para cargas pesadas, então tem que ser cargas leves. Ele é muito eficaz, mas ele é um transporte que ele se torna caro, entendeu? Porque para fazer esses transportes aqui. Então, ele tem um elevado custo, tá? Para as empresas. Então, assim, poucas pessoas usam, às vezes só quando mesmo precisa de rapidez na entrega da mercadoria, tá? Então, aqui a tia Sônia vai ajudar vocês aqui, orientar vocês aqui nas atividades. Em seu município existem rodovias, ferrovias e aeroportos? Se sim, você cite quais, tá? Os meios de transporte rodoviários incluem também as ruas, avenidas, ciclovias. Podem ser trafegados por qual tipo de veículo? Marque com X a opção correta. Então, nós temos aqui navio, bicicleta, metrô, carro, patins, trem. Então, aí vocês vão riscar, tá? Você utiliza algum meio de transporte para ir à escola? Se sim, cite qual, tá? Na 4. O ônibus, metrô e trem são meios de transportes coletivos. Em seu município, quais desses as pessoas utilizam mais? Observe o gráfico e responda. Então, vocês vão observar esse gráfico aqui, né? E vão responder a letra A, a letra B e a letra C. De acordo com o gráfico, qual meio de transporte foi mais usado pelos mineiros? Em qual mês foi mais usado o transporte aéreo em Minas Gerais? O transporte ferroviário foi mais usado em qual mês? Tá? Então, essa é a atividade de história. Façam com capricho. Envie para a tia Sônia e um forte abraço.